Do Lu da Lu. Volume 6. Capítulo 37. O poder pós-evolução da grama azul prateada. Geralmente falando, variações do espírito são estabelecidas no nascimento. Consequentemente, quando o espírito desperta, se o espírito já tiver uma variação, ela será exibida. Receber uma influência após o nascimento que resultará numa variação no espírito é realmente muito raro. O espírito do Tang-san é grama azul prateada. Sua fraqueza permite que ele absorva qualquer anel de espírito com comparativa facilidade e não vai causar muita rejeição. Embora a aranha demônio face de homem seja poderosa, ela ainda não causaria essa condição de variação do espírito. O mais importante é que o espírito grama azul prateada dele não desapareceu e ainda pode ser liberado. Por esse ponto de vista eu posso concluir que isso realmente não é uma variação do espírito. Flender disse. Então o que aconteceu? Essas pernas de aranha jamais apareciam sem razão. O Uji disse agora há pouco que há o veneno da aranha demônio face de homem nessas pernas de aranha. Se forem usadas adequadamente, elas podem ser consideradas um tipo de arma e ainda por cima uma bem surpreendente. Uma luz cintilou nos olhos do grande mestre, abruptamente se levantando. Eu preciso ver pessoalmente as circunstâncias dessas pernas de aranha para decidir como elas devem ser classificadas afinal. Flender balançou sua mão para o grande mestre, dizendo. Deixe para depois. Essas crianças acabaram de voltar. Encontrar o Tang-san amanhã não será problema. Deixe ele descansar um pouco. O grande mestre hesitou por um instante, no final se sentando novamente. Se realmente for como eu estimei, então, a colheita do Tang-san na grande floresta Estrela Dou dessa vez foi muito boa. Até melhor do que o anel de espírito que ele adquiriu. Flender começou. Você está dizendo que... O grande mestre assentiu. Mas eu ainda não posso ter certeza. Se realmente for isso então eu prometo a você que vou ficar aqui. Flender gargalhou. Ótimo, então eu estou ansioso para ter você aqui. Nós irmãos pelo menos seremos capazes de ficar juntos novamente. É uma pena que ela não está aqui. Ouvindo Flender falar dela, a face do grande mestre mudou repentinamente, franzindo o senho. Flender, não a mencione, eu não quero discutir com você. Flender deu de ombros um tanto impotentemente. Certo, eu também não quero discutir. Porém eu realmente desejo que você fique. Durante todos esses anos pode-se considerar que eu gastei todo o meu esforço com a Academia Shrek. Agora eu finalmente decidi fechar a academia. Eu espero que esse último grupo de estudantes seja capaz de me dar o final perfeito. Com você aqui, é muito provável que isso aconteça. Dos olhos do Flender, o grande mestre viu um pouco de cansaço. Ele não pôde evitar suavizar um pouco a expressão em sua face rígida, assentindo. Nós podemos conversar sobre isso amanhã após eu ver o pequeno Sam. Flender disse para usar o Uji. O Uji, você também está cansado após se apressar por um dia. Vá descansar de uma vez. Obrigada por cuidar das coisas dessa vez. Zhao Uji sorriu levemente, dizendo. A academia também não é só sua. Se nós todos não estivéssemos cheios de esperança nesse lugar e gostássemos desse tipo de vida tranquila, quem iria continuar nesse lugar por tantos anos? Todos nós demos o nosso sangue por esse lugar, você não precisa falar educadamente. Grande mestre, Flender, eu vou embora primeiro. Terminando de falar, Zhao Uji se levantou e saiu do escritório do Flender. Flender seguiu a partida de Zhao Uji com os olhos. Havia certa gratidão dentro deles. Se não fosse pela ajuda desses velhos irmãos nesses anos, talvez eu já tivesse há muito tempo falhado em sustentar a academia. Assim que esse grupo de estudantes se graduar, eu também vou relaxar adequadamente, viajando para todos os cantos do continente, relaxando a minha mente. Xiao Gang, quando esse momento chegar você virá comigo? O grande mestre o encarou sem reação por um instante, então disse balançando sua cabeça. Eu não sei. Flender suspirou. Embora eu sei que você não quer se lembrar do passado, eu ainda não posso evitar dizer que aqueles dias em que nós vivemos juntos são uma coisa que eu jamais vou esquecer. Essa é a memória mais feliz de toda a minha vida. Se nós pudéssemos continuar vivendo tão felizes e tranquilos para sempre seria muito bom. Ah. Ouvindo as palavras do Flender, alguma coisa surgiu nos olhos do grande mestre. Abaixando sua cabeça ele disse indiferentemente. As pessoas envelhecem e vão todas amadurecer. Considerando que as coisas do passado já estão no passado, qual é o ponto em continuar falando sobre elas? Apenas vendo o passado, falando levianamente, a que isso realmente pode levar? Flender balançou sua cabeça suspirando. Xiao Gang, sua personalidade é muito estrita. Se você tivesse concordado em amolecer um pouco, talvez você também não tivesse essa aparência. Você realmente não podia aceitá-la? Afinal, aquilo não foi um erro dela. Além disso, você realmente se importa com tais opiniões comuns? Cale a boca. O temperamento do grande mestre repentinamente ficou agitado, gritando alto, ambos os olhos encarando o Flender firmemente. Não a mencione diante de mim novamente. E você, quanto a você, após tantos anos, por que você não está com ela? Não me diga que você não gostava dela. Se fosse assim, por que você ainda não está casado? Continuando a insistir nessa academia Shrek. Aquilo foi apenas uma brincadeira da parte dele, mais nada. O olhar do Flender gradualmente esfriou. Xiao Gang, você continua tão teimoso. Em todos esses anos você não mudou. Certo, eu admito isso, eu gosto dela. Porém,
Aquele que ela realmente gosta é você. Uma pessoa nobre não vai forçadamente roubar o amor de outra pessoa. Além disso, no meu coração, vocês dois sempre serão meus melhores amigos. Eu não posso esquecê-la. Mas eu também jamais irei investir nela. Eu só quero me lembrar do passado, nada mais. Não é bom ser livre e irrefreável sozinho desse jeito? O grande mestre abruptamente se levantou de sua cadeira. Livre? Que besteira! O que eu queria era que você trouxesse felicidade para ela. Eu não esperava que após todos esses anos, vendo você de novo, você iria me dizer que só quer as memórias. Se eu fosse capaz, eu queria poder te matar nesse momento. Flender suspirou. Xiao Gang, não fique agitado. Eu sei que naquele tempo você escolheu partir para o bem de nós três. Pelos últimos vários anos, sem dar notícias, você apenas não queria atrapalhar nossas vidas. Mas ela só gosta de você, embora entre vocês haja aquele tipo de relação, ela só ama você. Nós dois amamos a mesma pessoa. Não me diga que você me deixaria forçá-la em algo que a faria infeliz. Talvez ela concordasse com isso, mas em toda a sua vida ela jamais iria ser feliz. Durante todos esses anos eu sempre tentei te encontrar, ela também. Antes dela partir, eu disse a ela que eu sempre seria seu irmão mais velho, para sempre eu estaria disposto a agir como o irmão mais velho dela. Ela nunca se esqueceu de você e nunca desistiu da sinceridade em seu coração, não me diga que você não pode. O grande mestre sorriu, em sua face rígida aquela expressão sorridente sem dúvida deixava as pessoas com frio. Eu e ela. Isso é possível? Se isso fosse possível eu teria esperado o ataque agora? Se não fosse por causa daquela relação especial entre nós, você acha que eu iria dá-la a você? Eu não iria. Eu não me importaria com a opinião de pessoas comuns, mas eu não posso deixar que ela aguente isso comigo. Flender, se você ainda é o meu irmão, não informe ela sobre mim, de outra forma eu vou embora imediatamente e você nunca mais vai me encontrar de novo. Flender também parecia irritado. Então você tem coração para ver ela dolorosamente procurando por você para sempre? Para vê-la sozinha por toda a sua vida? O olhar do grande mestre estava um tanto sentimental. 20 anos? Um total de 20 anos? Já é muito tarde. No momento eu só espero educar o pequeno Sam em uma excelente pessoa. Coisas como sentimentos eu já não me atrevo mais a esperar. Naquele tempo eu fui embora daquela forma. Não me diga que você acredita que ela ainda vai me perdoar. Nessa minha vida eu nunca estive com medo de nada antes. Mas agora eu realmente estou assustado. Eu tenho medo de confrontá-la. Honestamente, quando eu te encontrei dessa vez, quando eu não a vi ao seu lado eu fiquei secretamente um tanto contente. Mas quando eu me acalmei, eu descobri que meu coração só estava vazio. Falta-me a capacidade de retribuí-la. Eu não tenho a coragem para encará-la. Você. Flender olhou para o grande mestre, por um bom tempo incapaz de pronunciar uma palavra. Esqueça isso, isso é tudo assunto seu. Eu não vou a deixar saber que você apareceu. Mas se chegar um dia em que ela te encontrar, Xiao Gang, ouça as minhas palavras, não fuja de novo. Se você ainda for meu irmão. O grande mestre não prometeu, mas Flender viu que os cantos dos seus olhos já estavam vermelhos. Ele entendia o sofrimento no coração do grande mestre. No momento ele não disse mais nada. Você voltou para casa? Flender mudou o tópico. O grande mestre balançou sua cabeça. Já faz muito tempo que eu não tenho uma casa. Flender suspirou. Lá é a sua casa no final, mesmo que eles não lhe deem boas-vindas. Mas... O grande mestre balançou sua mão, gesticulando que Flender não devia falar mais nada. Mesmo se eu quisesse voltar, eu ainda não voltaria dessa forma. Sem primeiro ter a minha prova, eu não vou deixar aquelas pessoas rirem de mim. A face do Flender repentinamente revelou um sorriso. Aparentemente seu coração realmente está completamente focado no Tang-san. Você sabia que até o Uji levou uma surra por causa do pequeno San. O grande mestre sorriu, dessa vez seu sorriso já não era mais frio. Embora eu não soubesse, eu posso adivinhar. Aquela pessoa não era alguém que você podia ofender. Você sabe? Flender falou. Seu olhar para o grande mestre imediatamente ficou um pouco estranho. O grande mestre tirou um azulejo símbolo de seu peito e o jogou para o Flender. As 6 distintas insígnias em sua superfície imediatamente surgiram diante de seus olhos. Ele me deu isso. Flender, saiba que o que você vê agora do pequeno Zan, não é tudo o que ele tem. Seu verdadeiro potencial ainda está muito, muito longe de ser descoberto. Não me diga que você acredita que o espírito dele realmente é só a grama azul prateada? Se fosse só isso, como ele ainda poderia ter se tornado meu discípulo? Flender estava chocado em seu coração. Não me diga que o espírito dele também tem uma variação? O grande mestre balançou sua cabeça. Não, ele realmente não tem uma variação. Eles apenas são gêmeos, isso é tudo. O que? Enchendo a noite, o céu daquela noite trouxe vários espíritos leves, como se descer a névoa da noite uma camada de musselina, dando às pessoas uma sensação de beleza como se uma bruma cobrisse a água. Quando a noite passou, à medida que o dia mostrava os primeiros sinais de claridade, a porta de um dormitório silenciosamente se abriu. Estar cansado não afetaria uma vida de hábitos. Tang-san silenciosamente andou para fora do dormitório. Embora o dia ainda parecesse bem escuro, esse era o momento que ele mais gostava do dia. Pois esse era o amanhecer, era um começo novo em folha. Todas as vezes ele sentia como se estivesse completamente desperto, tudo parecia ser bonito.
Por trás do Talenton havia grande esforço, sem cultivação assídua. Até mestres dos espíritos talentosos não conseguiriam realizar muita coisa. Por trás da formidável fachada de Tang San já havia mais de 10 anos de grande esforço. Com prática de pular em cima da casa, apenas dessa vez Tang San quase caiu do telhado. Porque assim que ele pulou no telhado, aconteceu dele ver uma pessoa sentada ali sozinha, o olhar flamejante o encarando fixamente. Durante o amanhecer, a mente das pessoas tende a ficar bem relaxada e Tang San não era exceção. Portanto ele não havia cuidadosamente ouvido os arredores, apenas pulando de susto. A pessoa no telhado pegou Tang San por um dos ombros, puxando ele para se sentar ao seu lado, a outra mão gesticulando para ele ficar silêncio. Após o choque veio a exultação. Tang San imediatamente reconheceu que essa pessoa sentada no telhado era precisamente o grande mestre. Grande mestre, quando você chegou? Tang San perguntou agradavelmente surpreso. Tang Hao havia partido da aldeia do Espírito Santo quando Tang San tinha 7 anos de idade, deixando para trás apenas uma carta. E desde então ele havia desaparecido sem mandar notícias. O grande mestre supriu essa falta de afeição dele. Se não fosse pelo grande mestre e a Xiao Wu, a personalidade de Tang San definitivamente não seria como agora. Para ele, nessa vida, além de seu pai, eles eram as pessoas mais importantes. Fazer carinho na cabeça do Tang San, essa era uma das ações comuns do grande mestre. Eu disse que viria encontrá-lo aqui. Eu cheguei há alguns dias atrás, descobrindo que você já havia ido para a grande floresta Estrela Dou. Porém, você também me deu uma surpresa. Eu não imaginava que você pudesse atravessar o bloqueio do 30º nível tão rápido. Tang San disse sorrindo. Isso não aconteceu porque você me ensinou bem? A expressão do grande mestre repentinamente caiu. Então eu te ensinei a absorver anéis de espírito de bestas espirituais com idade desconhecida? Tang San ficou distraído por um momento, imediatamente entendendo que o grande mestre já sabia do perigo em que ele esteve e balançou a cabeça um pouco sem graça. Não. O grande mestre suspirou. Então você ainda se atreve a agir precipitadamente? Você esqueceu que eu te disse o quão perigosa é a aranha demônio face de homem. Se dessa vez você tivesse terminado mal, como eu deveria explicar isso para o seu pai? Você é o meu único discípulo e também minha esperança. Sem a minha permissão você não pode morrer, entendeu? Embora o que a grande mestreávia de Tom não fosse prazeroso de se ouvir, como poderia Tang San que estava familiarizado com ele não ouvir a preocupação e o medo no fundo de suas palavras? O professor temia por sua segurança. Os cantos dos olhos do Tang San esquentaram, respeitosamente abaixando sua cabeça. Professor, eu estava errado. O grande mestre encarou Tang San por um bom tempo sem pronunciar uma palavra. Após um longo tempo ele disse suspirando. Pequeno San, saiba que você tem um incomum severo ponto fraco. Esse ponto fraco no futuro pode te colocar numa crise. Qual é? Diga-me. Eu vou mudar com certeza. Tang San disse apressadamente. O grande mestre balançou sua cabeleira, falando com um sorriso torto. Embora isso seja um ponto fraco, também é um mérito. Você coloca muita importância nas emoções. Dessa vez, se não fosse por Xiao Wu ter sido sequestrada, você também não teria forçado a absorção tão arbitrariamente. Com isso Tang San entendeu o que o grande mestre queria dizer. Por um instante ele ficou sem palavras. O grande mestre não estava errado. Se não fosse pela Xiao Wu, ele com certeza jamais teria sido tão impetuoso. Mas naquele momento a mente de Tang San já havia perdido a maior parte de sua habilidade de fazer julgamentos. Em seu coração ele só pensava em trazer Xiao Wu de volta o mais rápido possível. Mais uma vez acariciando a cabeça de Tang San, o olhar do grande mestre voltou a se suavizar. Eu espero que no futuro você se lembre das minhas repreensões de hoje, reflita calmamente todas as vezes. Mesmo se a pessoa mais importante para você estiver em perigo, você deve se manter ainda mais calmo. Apenas após primeiro salvar você mesmo você vai ter a oportunidade de salvar os outros. Mais importante, você não pode resolver os problemas impetuosamente. Você entendeu? Tang San apressadamente assentiu. Professor, eu vou me lembrar. O grande mestre sorriu levemente, extremamente contente com seu discípulo obediente, dizendo: Vamos, nós vamos para fora da academia. Deixe-me dar uma olhada no que você ganhou por ser impetuoso dessa vez. Tang San estava estático. Ele também havia acabado de pensar em perguntar ao grande mestre o que afinal eram as mudanças em seu corpo. Os dois mestre e discípulo pularam do telhado e, sem avisar ninguém, silenciosamente deixaram a aldeia, chegando ao pequeno bosque do lado de fora da aldeia. O grande mestre ergueu sua mão e fez um gesto na direção de Tang San. Após vários anos como mestre e discípulo, Tang San naturalmente entendia o que ele queria. Circulando o poder espiritual dentro de seu corpo, ele liberou seu espírito. Luz azul prateada cintilou. Uma camada de grama azul prateada silenciosamente brotou ao redor de Tang San, se movendo ritmicamente ao lado de Tang San. O grande mestre atentamente observou a grama azul prateada que Tang San invocou, murmurando. A grama azul prateada está mais fina, parece ainda mais lustrosa do que antes. A parte da fragrância de chá original, também há um leve cheiro doce ruim. Deve ser o veneno da aranha demônio face de homem a permeando. Com a resistência da teia da aranha demônio face de homem,
Embora sua grama azul prateada tenha ficado mais fina, ela deve estar ainda mais durável do que antes. Pequeno Sam, dobrar aquela árvore ali. Tente puxá-la com toda a sua força. Certo. Tang San ergueu uma mão. Uma grama azul prateada avançou como um raio, num piscar de olhos já se enrolando em uma grande árvore a 10 metros de distância, ambas as mãos simultaneamente empregando a habilidade, céu misterioso com toda a sua força. Aquela árvore era mais grossa do que uma pessoa poderia abraçar. Mas sob o puxão de Tang San, o grosso tronco começou a se dobrar gradualmente. O grande mestre andou até aquela árvore, cuidadosamente observando a grama azul prateada se enrolando no tronco da árvore. Junto do esforço de Tang San, a grama azul prateada já estava gradualmente perfurando a casca da árvore. Uma camada de fumaça leve surgiu de onde a grama azul prateada estava em contato com o tronco da árvore. Podia-se ver claramente que a grama azul prateada estava gradualmente penetrando profundamente dentro do tronco. Junto do esforço do Tang San, cada vez mais fundo na largura completa da árvore. Ótimo, você pode parar. O grande mestre gesticulou para Tang San. Nisso Tang San relaxou a grama azul prateada. O cabo de grama se enrolando no tronco da árvore rapidamente recuou como se fosse uma cobra, aparentemente sem nenhum traço de mudança. Pequeno San, venha ver. O grande mestre chamou Tang San para vir ao seu lado. O nível de resistência da grama azul prateada claramente havia aumentado, embora ela tivesse ficado mais fina, com a força máxima do seu poder espiritual acima do 30º nível, não há nenhuma indicação de que ela irá se romper. Em outras palavras, seu poder espiritual é insuficiente para partir a grama azul prateada. Além disso, o veneno adicional na grama azul prateada claramente evoluiu. Se você usou o vinho adicionado pela vinha fantasma, o resultado deve ser ainda melhor. Além do tipo de veneno original, agora também há um veneno corrosivo. Isso pertence à aranha demônio face de homem. Tang San olhou na direção do dedo do grande mestre. A área onde a grama azul prateada tinha previamente se enrolado havia profundos sulcos de aproximadamente 2 cm de profundidade. Ao redor deles havia uma cor negra de queimado. Embora junto com o recuo da grama azul prateada ela não mais soltava fumaça, a severidade do veneno de corrosão suplementar da grama azul prateada ainda podia ser vista. Professor, a toxicidade da grama azul prateada aumentou um monte. Atualmente ela paralisa o poder espiritual levemente, causa dor neurológica e corrói. 3 efeitos principais. Para mestres dos espíritos que contam com poder espiritual já será muito difícil resistir a ele. Especialmente após esse veneno altamente corrosivo ter sido adicionado. Quando perfurando a pele do oponente, ele vai permitir que os outros 2 venenos demonstrem um efeito ainda maior. Somando a sua própria resistência que me permite a amarrar ainda mais firmemente, o efeito claramente foi amplificado. O grande mestre disse. Embora absorver o anel de espírito da aranha demônio face de homem dessa vez foi muito arriscado, o risco foi diretamente proporcional às recompensas. Olhando apenas para o crescimento da grama azul prateada já é levemente surpreendente. Mas a sua força física e velocidade também devem ter aumentado consideravelmente. As recompensas não são ruins. Porém, eu ainda devo te lembrar mais uma vez que você não pode cometer o mesmo erro uma segunda vez. Eu com certeza não desejo ver uma cena do homem de cabelos brancos carregando o de cabelos negros ao quadrado. Tang San riu. Professor, eu sei, daqui para frente eu não serei impetuoso novamente. O grande mestre assentiu e sorriu, dizendo. Venha, libere a sua terceira habilidade espiritual para que eu possa ver. Tang San assentiu, olhando para todas as direções, escolhendo um local entre 2 árvores. Agora, liberando os 3 anéis de espírito se movendo ritmicamente sobre seu corpo. Com o impulso da habilidade céu misterioso, o terceiro anel de espírito repentinamente se acendeu, luz roxa brilhante permeando todo o seu corpo, ofuscando a luz dos outros 2 anéis de luz. O grande mestre assentiu para si mesmo satisfeito, ao mesmo tempo ele também estava com um pouco de inveja. Afinal, o terceiro anel de espírito era algo que ele desejou por toda a sua vida, mas nunca conseguiu alcançar. Tang San com um olhar sério e focado ergueu sua mão direita. Em sua palma uma forte luz azul foi liberada, pódio espiritual sendo liberado ao redor de todo o seu corpo, uma pressão intangível fazendo os pequenos arbustos ao redor dele tremerem. Vá! Seguindo o baixo grito de Tang San, a luz azul vista em sua palma abruptamente brilhou muito. Uma massa de luz verde azulada deixou sua mão, avançando pelo ar, num piscar de olhos aumentando para um diâmetro de aproximadamente 5 metros voando e para frente. Junto da luz azul acumulada, o grande mestre foi capaz de ver a verdadeira forma daquela luz azul. Ela era uma enorme teia de aranha, anéis dentro de anéis, finamente enredados, a teia inteira fora tecida com grama azul prateada. A única diferença era que essas gramas azuis prateadas eram um pouco mais finas do que a grama azul prateada que Tang San havia diretamente liberado antes. Além disso pareciam ser de um azul claro como cristal. A teia se expandiu. Quando ela tocou as 2 árvores ela se tensionou por um instante, formando uma grande teia suspensa no ar. A teia de 5 metros de diâmetro ali, cintilando com um brilho lustroso azul sob a iluminação das luzes do amanhecer. A face de Tang San após liberar essa teia havia claramente ficado um pouco pálida. Evidentemente a razão fora o grande esforço que ele fez. Essa era a terceira habilidade espiritual de Tang San. Teia de aranha restringidora ao cubo.
Pequeno San, diga-me o que você pensa sobre essa habilidade espiritual. O grande mestre perguntou a Tang San enquanto simultaneamente observava cuidadosamente a teia aderida às duas árvores. Tang San disse. Após absorver o anel de espírito da aranha demônio face de homem, essa habilidade espiritual apareceu. De acordo com o que eu senti dessa habilidade espiritual, ela tem várias propriedades. Primeiro, por ela ser formada pela grama azul prateada, ela possui todas as propriedades que a grama azul prateada tem. Tanto veneno quanto durabilidade. Segundo, a teia tem por si mesma um tipo de propriedade grudenta. Ela possui uma adesão extremamente poderosa. Se tocá-la apenas um pouco, ela imediatamente irá te prender, firmemente restringindo o alvo. Terceiro, a teia por si só é liberada instantaneamente. Com o meu atual poder espiritual, lançar essa habilidade espiritual uma vez requer o consumo de 1/3 do meu poder espiritual. As sobrancelhas do grande mestre se franziram. Só isso, não há nenhuma outra propriedade? Tang San disse. Ainda há a mais importante. A durabilidade dessa teia é diretamente o dobro da grama azul prateada. Mais tarde, usando essa habilidade espiritual, suas áreas assim como frequência de uso e resistência irão todas mudar à medida que meu poder espiritual aumentar. Em outras palavras, quanto mais resistente for a grama azul prateada, mais resistente essa teia se tornará. A toxicidade da grama azul prateada também estará nela. O grande mestre assentiu. Isso é adequado. Qual é a sua opinião sobre essa habilidade espiritual? Tang San disse. Embora ela não pareça muito maravilhosa, eu sinto que essa habilidade é incomumente prática. Ela deu um efeito muito poderoso ao poder de controle do meu espírito. Não é tão fácil assim de se libertar de uma teia com o dobro de resistência da grama azul prateada. O grande mestre sorriu levemente, dizendo. Não, você ainda está a subestimando. Seu uso não é tão simples. Além disso, ela é uma habilidade espiritual excepcionalmente poderosa. Como você poderia, após quebrar o limite para absorver a aranha demônio face de homem, ganhar uma habilidade espiritual insuficientemente incrível? Eu posso estar praticamente certo de que, a menos que você encontre um oponente que tenha a habilidade certa para conter a sua, ninguém do mesmo nível, ou até mesmo mestres dos espíritos com 10 níveis acima do seu, será capaz de se livrar do seu confinamento. Com ela pode-se considerar que você tem uma posição verdadeiramente poderosa entre os mestres dos espíritos do sistema controle. Vendo Tang San com um olhar que parecia ponderativo, o grande mestre continuou. Quando mestres dos espíritos lutam um contra um, os mais poderosos não são os mestres dos espíritos do tipo força física, nem os mestres dos espíritos do tipo poder de ataque ou até mesmo de agilidade. Mas então são os mestres dos espíritos do sistema controle. Porque um mestre dos espíritos do sistema controle é capaz de restringir os movimentos do oponente, talvez até parando as ações do oponente, sob esse tipo de circunstâncias, contanto que o outro lado não seja capaz de se livrar da sua habilidade espiritual do sistema controle. Como eles ainda poderão atacá-lo? No mundo dos mestres dos espíritos do sistema controle são sempre existências assustadoras. Porém, desde que mestres dos espíritos do sistema controle geralmente precisam de companheiros de armas com quem possam se coordenar, eles não são muito conhecidos. Mas todos os mestres dos espíritos realmente formidáveis sabem da verdadeira importância e do poder do sistema controle. Tang San disse. Professor, você está dizendo que em condições de 1 contra 1, no momento mestres dos espíritos abaixo do 40º nível serão incapazes de se livrar da minha teia de aranha restringidora? O grande mestre assentiu, dizendo. Basicamente sim, mas ainda não descarte as exceções. Esse mundo é igual. Cada espírito também tem sua vantagem. Originalmente você também não tinha pensado que a sua grama azul prateada era um espírito lixo? Da mesma forma, embora a terceira habilidade espiritual que o seu espírito ganhou já incomumente poderosa, ao mesmo tempo ela tem uma nêmesis. Enquanto falava, o grande mestre estirou uma coisa simples de seu peito, lentamente andando até ficar abaixo da teia de aranha que Tang San liberou anteriormente. Na mão do grande mestre havia uma tocha, ele a colocou contra o vento, imediatamente uma chama se acendeu dentro da tocha. O grande mestre colocou a tocha abaixo da teia de aranha, usando a chama para queimar a teia. Logo no início Tang San ainda não havia visto nada, mas em um momento ele claramente viu que o fio mais baixo da teia extremamente durável começou a derreter gradualmente no fogo. Eu entendo, você está dizendo que a nêmesis é o fogo. Tang San repentinamente percebeu, ao mesmo tempo se lembrando da primeira vez que se encontrou com Ma Hongijun. Naquele tempo, Ma Hongijun dissolveu sem esforços as amarras da grama azul prateada apenas por contar com a sua chama da fênix. Embora no final ele levou a pior disso, ele ainda fez a grama azul prateada de Tang San um espírito inútil. O grande mestre assentiu, dizendo. Quer sejam plantas ou a sua teia de aranha, elas temem o fogo. A chama queimando nessa tocha é bem pequena e naturalmente incapaz de ser uma ameaça para a teia de aranha. Mas se você encontrar um mestre dos espíritos especialista em usar fogo, então seu espírito vai ser completamente restringido pelo outro lado. Praticamente todos os mestres dos espíritos do sistema controle têm alguma coisa classificada como sua fraqueza. Esse também é o grande preço de um espírito do sistema controle comparado a espíritos de outros atributos. E o ponto fraco da sua grama azul prateada e exatamente seu medo de fogo. Como resultado,
Quando você encontrar um mestre dos espíritos com esse tipo de propriedade no futuro, você deve ter certeza de ser ainda mais cuidadoso. Tang San ponderou, dizendo: Professor, então se no futuro quando eu for obter outros anéis de espírito eu me esforçar para pensar em uma forma de adicionar anéis de espírito com resistência ao fogo, isso vai acabar com esse ponto fraco. O grande mestre disse: Não faça isso. Embora esse tipo de coisa vá aumentar a resistência ao fogo da sua grama azul prateada, considere que se você for gastar até mesmo 2 habilidades espirituais em resistência ao fogo, então após o seu poder espiritual chegar a certo nível, você ainda terá habilidades espirituais o suficiente para confrontar o seu oponente. Mas se eu não aumentar a resistência ao fogo, quando no futuro eu encontrar mestres dos espíritos com esse tipo de espírito não me faltarão métodos de vencer? Tang San disse cheio de dúvidas. Ele não falhou em entender o que o grande mestre queria dizer. Mas seu espírito ter tal defeito tão grande claramente não era uma coisa que ele queria ver. O grande mestre sorriu calmamente, dizendo: Mestres dos espíritos do sistema controle muito raramente agem sozinhos. O melhor método é deixar seus companheiros ficarem no seu lugar para lidar com esses problemas. É claro que você também não está sem seus próprios métodos de lidar com isso. Você não está sempre brincando com essas suas armas ocultas, embora na minha opinião brinquedos levam à perda de propósito. Eu também não tenho escolha a não ser admitir que essas suas armas ocultas realmente têm um poder incrível. Além disso, não se esqueça que você não tem apenas o espírito grama azul prateada. Com o comentário do grande mestre, Tang San imediatamente se lembrou do seu martelo, seu coração pulou. Professor, você está dizendo que eu posso cultivar aquele martelo? O grande mestre balançou sua cabeça resolutamente. Fora de questão. Lembre-se, sem o meu consentimento, você de forma alguma deve adicionar anéis de espírito àquele martelo. Definitivamente não pode. Isso é extremamente importante para o seu futuro. No momento a única coisa com que você pode contar é a grama azul prateada. Embora ele não entendesse o porquê do grande mestre insistir nisso, Tang San ainda reafirmou sua promessa. O grande mestre disse: Pequeno San, não morda mais do que você pode engolir. Para você ainda é mais importante evoluir seu poder espiritual. As habilidades espirituais que a grama azul prateada possui atualmente já superaram as minhas expectativas. No futuro você só irá se tornar ainda mais forte. Você é a esperança do professor, você entende? Ótimo. Agora me deixe dar uma olhada no assunto mais importante, a questão em seu coração. Tire a sua camisa primeiro. O coração do Tang San se apertou, desde que eles saíram da grande floresta Estrela Dou, sem a ameaça das bestas espirituais. Tang San esteve o tempo todo imaginando o que eram aquelas 8 pernas de aranha nas suas costas. Agora encontrando o grande mestre, ele naturalmente e impacientemente queria respostas. Em relação a espíritos, bestas espirituais e anéis de espírito, ele estava convencido de que ninguém os conhecia melhor do que seu professor. Removendo sua camisa, Tang San virou suas costas para o grande mestre. O grande mestre andou até as costas dele, erguendo a sua mão para tocar a coluna do Tang San. Tang San apenas sentiu um poder espiritual quente e gentil fluir para dentro de suas costas. Imediatamente em seguida, essa força começou a fluir para cima e para baixo em sua coluna. Com uma expressão muito séria, ele cuidadosamente examinou cada vértebra da coluna do Tang San. Pequeno San, após você recolher aquelas pernas, você as sentiu irem para algum outro lugar? Tang San virou sua mão direita para suas costas, apontando para suas últimas costelas, dizendo: Elas se encaixaram nessas 8 costelas, eu posso sentir que elas aderiram às costelas. Mas não causaram nenhum tipo de efeito no meu corpo. Ao contrário, parece que a força das minhas costas até mesmo aumentou um pouco. O grande mestre tocou os lugares que Tang San indicou, imediatamente descobrindo que não apenas essas 8 costelas pareciam um pouco mais grossas e sólidas que as outras, mas ao mesmo tempo, as vértebras às quais essas 8 costelas se conectavam também estavam um pouco mais grossas do que as outras, parecendo não apenas sólidas, mas também extremamente resistentes. Até os músculos das costas de Tang San pareciam um pouco mais fortes. Uma expressão de surpresa agradável gradualmente surgiu na face do grande mestre. Mas ele não disse nada, apenas rapidamente recuou vários passos, se movendo a 5 metros de distância das costas de Tang San. Use seu poder espiritual, libere essas 8 pernas de aranha. Circulando a habilidade Céu Misterioso, no momento Tang San não pôde evitar ficar um tanto nervoso, afinal, essa era a primeira vez que ele liberava essas monstruosas pernas de aranha por vontade própria. Falando honestamente, embora ele sentisse que essas pernas de aranha iriam aumentar sua força, Tang San não tinha nenhum gosto por elas. Ele sempre pensou que por ter essas 8 pernas de aranha ele parecia-se monstruoso. O grande mestre estava incapaz de tirar seus olhos das costas de Tang San, temendo deixar qualquer detalhe escapar. Uma leve luz azul começou a aparecer nas costas de Tang San. Logo em seguida o grande mestre claramente viu que a coluna inteira de Tang San pareceu se mover para fora de seu corpo, liberando uma fraca luz roxa. Apenas agora ele notou a luz roxa sendo liberada especialmente claramente por algumas vértebras. Imediatamente depois, as pontas das 8 costelas se projetaram das costas de Tang San, tomando a forma de 8 protuberâncias. Um pouco de dor, formigamento e cócegas aparecendo em suas costas fez Tang San se sentir levemente desconfortável, mas ele não parou seu poder espiritual. Ei pessoal,
Antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.